Olá, pessoal. Eu sou Dorival Machado, sou consultor, sou apresentador, palestrante, trabalho muito com treinamento e sou autor de alguns livros na área de cobrança e redução da inadimplência. Tenho gravado outros vídeos sobre política de cobrança, sobre dicas de cobrança, sobre régua de cobrança, enfim. E este especificamente eu quero falar com vocês sobre como lidar com alguns tipos de inadimplentes, como cobrar esses tipos de inadimplentes, tá? Então, eu vou falar sobre 6 tipos de inadimplentes, como reconhecê-los e como cobrá-los, tá legal? Olha só, um primeiro tipo é o que a gente chama de o inadimplente ocasional, né? O que é o inadimplente ocasional? O próprio nome já indica, né? Ele é aquele que paga normalmente e por algum motivo deixou de pagar. Ele normalmente, quando é cobrado, se mostra constrangido. Isso vale para pessoa física ou jurídica, aí, gente? Se mostra constrangido, às vezes até ele mesmo avisa que não vai conseguir pagar, né? Uma pena que nos dias de hoje poucos tenham esse comportamento, né? E como cobrar um inadimplente ocasional? Não, primeira coisa, não há necessidade de pressão, sabe? O contato tem que ser conduzido na base do estou te ligando para entender a razão do atraso, tem que ficar essa te ligando se for uma cobrança telefônica, né? Se a gente está ligando para entender o que aconteceu, já que não tem um histórico de atrasar. Então, num tom normal, num tom habitual, tranquilo, tal, porém seguro. Seguro por quê? Para que ele não acostume. O que acontece, na minha opinião, é que todo inadimplente que me causa problema, um dia foi ocasional, sabe? Um dia ele deveu e foi tão fácil ele dever que você foi tão você considerou tanto o problema dele que ele gostou da ideia, né? Então, precisamos, por exemplo, numa cobrança, você vai colocar uma frasezinha do tipo, não tem problema, seu Antônio, não tem problema empresa X, vocês sempre pagaram em dia. Claro que a gente sabe que vocês vão continuar fazendo isso, claro que a gente não quer que aconteça outros atrasos, né? Então, você já colocou um pitacozinho aí do tipo, estou de olho, né? Um outro perfil de inadimplente eu chamo de inadimplente profissional. O que é o profissional? O profissional da dívida, não é o profissional no sentido positivo. É aquele que é acostumado a atrasar, é aquele que sabe todos os direitos que tem, sabe que existe tolerância, sabe, com as empresas toleram a inadimplência, principalmente no momento hoje que a gente está vivendo aí de pandemia. Então, o que acontece é que é tolerante, você fica concessivo, claro que você negocia mais. Eu até gravei um vídeo falando que hoje é muito mais negociação do que cobração, né? Então, ele é um bom argumentador, ele é um cara criativo, ele é um cara que fala rápido, ele deve para um monte de gente normalmente, né? E ele sabe que ajuizar é a última coisa que a sua empresa vai ter o interesse em fazer, né? Então, como cobrar um cara desse, né? Esse cara merece ser cobrado por alguém que tem experiência, porque ele tem experiência em dever, sabe? Então tem que ser muito firme, muito enfático, tom de voz convincente, sem gaguejar. Para você não gaguejar, assiste um outro vídeo meu, procura aí, sobre o planejamento para cobrar. Aí eu dei 13 aspectos que você tem que se perguntar antes de fazer uma cobrança. Olha esse vídeo, assiste, procura no meu canal que tem esse vídeo aí. Né? Então, a linguagem jurídica deve ser utilizada? Até deve, eu não me convenço que ela vá deixar o cara muito preocupado, mas você tem que fazer o seu papel, que é ressaltar. E relembrando, reforçando um bom planejamento prévio é imprescindível para esse perfil. Ele é bastante difícil da gente conseguir negociar e conseguir bons resultados, né? Depois tem um outro perfil que eu chamo do enrolado, fica fácil de entender. O que é o enrolado? Enrolado também, de enrolado para enrolador é um palito só, hein, gente? Não é nem dois, é um palito só. Então, não são dois, é um palito só. Ou seja, é aquela que normalmente é confuso, desorganizado, diz que já pagou, que não sabe a que se refere a dívida, diz que vai pagar dia X e não faz e não paga, faz acordo e não cumpre, né? Com certeza vocês conhecem várias pessoas, sejam jurídicas ou físicas, dentro desse perfil. E com isso ele acha que vai ganhar tempo, né?
Então, como é que eu acho que tem que cobrar um cara desse, sabe? Tem que ser didático, passo a passo, citando o panorama da inadimplência, desde quando ela está vindo, por quais são as razões, sabe? A paciência e sempre recorrendo ao histórico, né? Olha, no dia tal falamos e foi dito isso, no dia Y novamente entramos em contato e foi dito outra coisa, sabe? Mostrar que você tem um histórico, você tem um acompanhamento, que não tente te enrolar novamente, que você já está sabendo que ele vai, as tentativas anteriores, né? Argumentos claros, simples e diretos, sabe? Para um enrolado não se tornar um enrolador, você tem que dar um prazo. E se você der um prazo, se você disser que vai fazer, faça. Ou então, não diga. Então, se você disser que você está dando um prazo até dia X, cumpra esse prazo. Até o dia X o que você vai fazer. Se você não tem segurança que vai fazer, não fala. Melhor do que você falar e não fazer. Tá legal? Esse é um outro perfil, é o enrolado, né? Um outro perfil é o estressado, o nervoso, o bravinho, a gente fala, né? Eu até brinco em algumas palestras de que é o possuído, incorporado. É um cara que ele se mostra alterado assim que é cobrado, nervosinho, sempre pronto para o confronto, praticamente não deixa você falar, interrompe, corta o raciocínio no meio, não aceita os seus argumentos, tenta rebater os seus argumentos de cara, sabe, fala palavrão, usa enfim, de palavras de baixo calão, né? E a minha experiência, principalmente quando eu faço consultoria, que eu acompanho a cobrança, eu estou ali sentadinho junto, ou estou monitorando, às vezes no outro ramal, para mim é jogo de cena, a maior parte é jogo de cena, é teatrinho, é uma tentativa de te intimidar. Eu uso da técnica da melhor defesa é o te atacar, e ao te atacar você vai tentar se defender e a gente esquece da dívida, né? Então não entra nesse jogo, essa é a minha recomendação, sabe? Não entra nesse jogo, seja diplomático, mantenha tom de voz, respire com calma, não altera tom de voz, o silêncio é uma boa tática, sabe? Uma boa estratégia, o silêncio. Tá berrando do outro lado? Fique em silêncio. Há uma tendência de dizer, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, pode continuar. Agora, não adianta pedir para ele se acalmar, gente, isso não funciona, na minha opinião não funciona, por dois motivos. Primeiro motivo, se ele está realmente nervosinho, não é você pedindo que vai se acalmar, que ele vai se acalmar, tá? E se ele estiver fazendo um jogo e você pedir para ele se acalmar, ele sabe que te atingiu, e aí ele vai procurar o seu ponto fraco. É igual uma luta de boxe, tomou uma no fígado, botou a mão no fígado, o oponente vai bater todas no fígado, porque sabe que acusou o golpe. E aí você tem hoje, principalmente, nós estamos reforçando no momento de pandemia, o que acontece? É o chorão, é o azarão, é o cara cheio de problema, é o cara que, sabe, é doença, é Covid, é desemprego, a fábrica a empresa que baixou o salário dele e a dificuldade, tudo isso pode ser verdadeiro. Mas eu disse no outro vídeo, procura aí que você vai ver, qual é o seu papel? Sabe? Eu falei das competências do cobrador. O seu papel é cobrar o máximo no menor tempo. O seu papel é cobrar. Sabe? Eu posso considerar o problema do outro. Eu só não posso me deixar levar pelo problema do outro, trazê-lo para mim. Não é meu problema. Meu problema é ajudar. Mas meu problema não é resolver. É tentar ajudar a resolver. Sabe? Então, se ele tem doenças, desemprego, queixas da vida, e no fundo ele pede piedade, ok, tudo isso pode ser verdadeiro, mas eu tenho que cobrá-lo. Então, evite, com cuidado, envolver-se nesse cenário psicológico, sabe? Mas você pode sinalizar, puxa vida, eu me sinto penalizado, puxa, que pena. E com relação à dívida, o que podemos fazer? Puxa, nossa, meus pêsames. E vamos ver como é que a gente pode resolver a questão da pendência financeira, então. Sabe, foca a conversa no objetivo do contato, que é cobrar uma dívida. Não é enxugar lágrimas e chorar junto. E cuidado com o tempo, porque esse perfil de inadimplente tem uma tendência a esticar e ficar contando as desgraceiras toda. Então, cuidado com o tempo e corta. Na medida do possível, corta. E finalizando, a gente tem um perfil que a gente chama de o perfil do negociador, que é muito parecido com o perfil do profissional. A diferença do negociador para o profissional é que o profissional não quer pagar e o negociador até quer. Então, o negociador, ele apresenta alternativas. Claro que ele apresenta alternativas de pagamento que tenham interesse dele, somente dele. Ele é um bom argumentador, ele busca se fortalecer através dessa
habilidade de argumentação, sabe? Ele lida bem com números, sabe fazer conta, ele questiona pagamento, ele questiona juros, ele questiona encargos. Às vezes ele quer até falar com alguém mais importante que você. Na verdade, é para te enfraquecer, né? Ele é um hábil negociador, então quando ele pede para falar com alguém mais importante, ele quebra a sua força, a sua pressão, a sua força de pressionar. Então, minha sugestão, muita firmeza verbal, sabe? Sem gaguejar. Para eu não gaguejar, eu tenho que ir lá no planejamento, que eu já mostrei isso num outro vídeo, assiste lá, sabe? As perguntas prévias, como eu já falei. Então, demonstre segurança, convicção, sempre com alternativas já planejadas, sabe? Se eu puder me preparar para essa negociação já com o que seria o ideal, o que seria o indesejável, qual que é o meio de campo, isso é importante. Né? Então, que eu tenho que estar preparado com cálculos, com possibilidades e autonomia definida, né, para fechar uma negociação, se for o caso. E deixe claro que você é a pessoa a resolver, você não precisa passar para o seu chefe. Sabe? Você é a pessoa que tem autonomia e tem todas as informações para fechar esse acordo. Tá legal, gente? Então, falamos de 6 perfis de inadimplentes e como lidar com eles. Tá? Espero que esse vídeo ajude vocês a lidar com inadimplentes e a reconhecer os tipos. E se você gostou dessa nossa, não vou dizer que é conversa, porque só eu estou falando, desse nosso papo, clica aí e segue a gente no nosso canal. Tá legal? Obrigado e até um próximo vídeo. Até mais. Tchau.